Você sabia que toda vez que você ajuda outra pessoa, você também está ajudando a si mesmo? Ser amável com os outros é uma das melhores coisas que você pode fazer por você. Meu nome é Kátia Carvalho e se você quer saber como é que fazer o bem para alguém pode fazer o bem para você também, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e bora desinverter essa ideia. O ser humano não tem couro resistente, não tem pelos, não tem dentes, nem unhas afiadas, não corre muito, não nada bem, não voa. Somos praticamente uma sobremesa ambulante no cardápio da maioria dos grandes carnívoros. A gente não evoluiu para viver sozinho. O ser humano é um animal social. Foi a união que nos deu toda essa força e nos fez atravessar desertos e mares, conquistar todos os continentes, desafiar a gravidade e até pisar na lua. Cooperar nos motiva, nos faz resolver os problemas mais rápido e nos torna mais humanos. Nosso corpo inteiro é cheio de botões de recompensa que são ativados toda vez que a gente faz contato com outras pessoas. Para ter certeza que todo mundo vai querer ficar junto, a natureza usa uma substância cujo efeito é muito parecido com a sensação de começar a ficar bêbado. Sabe aquela alegria boba que faz a gente achar tudo ótimo? Apesar de ser conhecida como o hormônio do amor, a ocitocina também poderia ser chamada de nosso pequeno bêbado interior. A gente já falou um pouco desse hormônio em outros episódios, mas dessa vez eu vou te contar uns segredinhos sujos da natureza envolvendo essa substância aqui. A ocitocina é o golpe baixo da natureza contra qualquer tentativa de se promover uma sociedade sem contato e afetividade. E Orwell que nos desculpe, mas ela não brinca em serviço. Para garantir que cada célula do seu corpo vai ansiar pelo convívio social, a ocitocina está presente na sua vida desde o útero. É ela que provoca aquela sensação de tudo bem toda vez que a mamãe ganha um abraço, um beijo ou recebe um elogio pela sua linda barriga. Além disso, a ocitocina também é responsável pelas contrações do parto e nenhum mamífero produz leite sem ela. Ou seja, dificilmente um ser humano conseguiria chegar à idade adulta sem estar completamente viciado nessa substância tão deliciosa. Tá duvidando? Não acredito. Então eu vou te fazer um desafio. Assim que você tiver uma oportunidade, dê um abraço bem gostoso e demorado em alguém que você gosta. Pode ser mãe, filho, amigo, namorado, marido, qualquer um. Mas abrace mesmo. Deixe todo o seu corpo sentir esse abraço enquanto vocês respiram juntos e sentem a batida do coração um do outro. Enquanto estiver curtindo seu abraço, observe como você se sente e depois me conta aqui nos comentários. Os abraços são taças do nosso melhor vinho interior. É mesmo, é? Como emoção, o amor é essa sensação de bem-estar que sentimos quando passamos um tempo interagindo com pessoas, animais, plantas e até objetos que amamos. O quão bem nós vamos nos sentir e por quanto tempo depende de como iremos interpretar toda aquela interação e quais afetos secundários vão estar envolvidos. Mas todo contato produz um pouco de ocitocina e, com ela, um pouco de bem-estar também. Como a raiva, o amor é uma emoção que se arremessa contra tudo. Quanto mais trocas amáveis nós fazemos, mais a gente quer amar tudo. O amor muda tudo que toca, porque ele é o próprio contato, e onde tem contato, tem mudança. O contato é a coluna vertebral da humanidade. Ninguém vem ao mundo sem ser tocado. Agora, olha como a natureza não dá chance para o azar. A necessidade de contato que o amor alimenta é tão intensa, não é só os nossos passos e movimentos que sincronizam quando andamos juntos. Batimento cardíaco, ritmo respiratório e até as nossas ondas cerebrais procuram estar em sintonia com o grupo. Quando passamos um tempo cooperando com outras pessoas, nossos corpos tentam sincronizar todas as nossas atividades, como se tentassem funcionar como um único organismo. E é isso que nos torna muito mais fortes quando estamos juntos. É por isso que grupos de apoio e o trabalho voluntário possuem efeitos tão notáveis em quem está tentando superar momentos difíceis. Fazer o bem é uma filosofia de vida que não beneficia apenas quem foi ajudado, mas também é boa para quem ajudou e para a sociedade como um todo, porque fortalece os laços sociais e a sensação de pertencimento à comunidade.
Quando uma emoção se transforma em um sentimento persistente, as alterações hormonais se tornam mais amenas, porém constantes, afetando a nossa mentalidade, as nossas escolhas e a nossa saúde. A presença diária de ocitocina no sangue diminui a ansiedade, o estresse, a depressão e a fobia social, melhora a nossa autoconfiança e segurança para estabelecer relações sociais, nossa capacidade de perceber nuances nas expressões faciais, aumenta a intensidade do orgasmo, diminui o desejo por drogas e os sintomas da abstinência, melhora a qualidade do sono, nossa imunidade e ainda nos torna pessoas mais generosas e empáticas, o que nos faz ter contatos agradáveis com ainda mais frequência. Legal! A essa altura, você deve estar se perguntando que tipo de amor é esse que cura tudo o que vem na caixa de Pandora. E a verdade é que eu estou falando de todos os amores possíveis e imagináveis. Isso não faz a menor diferença para a ocitocina, nem para o seu bem-estar. Toda relação social faz a gente produzir ocitocina, mas trocas agradáveis têm um poder especialmente profundo. E o que torna as relações agradáveis é esse senso de cooperação, amizade, familiaridade e empatia, que encontra sua maior expressão no amor. A sensação de bem-estar pode ser produzida por vários hormônios, mas quando é a ocitocina que domina a cena, os efeitos não são apenas duradouros, eles também se espalham por onde passamos, contagiando todo mundo ao redor, inspirando os outros a serem amáveis também. O contato social é tão fundamental para o ser humano que, mesmo se estivermos em uma situação onde não há outras pessoas ao redor há muito tempo ou essas pessoas não são amistosas, só de imitar gestos, posturas e comportamentos de contato já é suficiente para conseguir um pouco desse néctar dos deuses. Mas se ainda assim você resistir, você vai sonhar e imaginar, e tudo isso serve para inundar a gente de ocitocina. Eu fiz o fogo! Eu fiz o fogo! O sentimento de amor define uma quantidade infinita das nossas ações e escolhas. Estamos o tempo todo tomando decisões que variam entre o egoísmo e o altruísmo. A grande vantagem do amor é que ele não precisa de ações monumentais nem de grandes atos heróicos para transformar a nossa vida. Por ser um sentimento que se espalha e contagia, cultivar pequenos hábitos de solidariedade pode melhorar muito a nossa qualidade de vida e das pessoas à nossa volta, nos tornando, inclusive, mais atraentes também. Nosso corpo, nossa mente e o mundo inteiro à nossa volta só alcançam a sua potencialidade máxima através da cooperação. E para garantir que vamos cooperar, é que a natureza nos recompensa com tantos benefícios quando fazemos o bem. E olha, no atual contexto em que estamos vivendo, o que não falta é a oportunidade de sermos gentis e ajudarmos outras pessoas, nem que seja só para melhorar nossa imunidade. Aqui na descrição tem vários links com dicas práticas para amar mais e melhor e artigos sobre os benefícios dessa mudança de mentalidade no seu dia a dia. E como não podia faltar, que tal fazermos um mapa para identificar quais afetos colorem os seus amores? Vamos começar separando em colunas família, amigos, romances, seres vivos e objetos que você ama. Nessa última coluna, você pode colocar seu prato favorito, uma roupa, uma música, uma fotografia e até aquela caneca velha que já soltou a asa. Na coluna de romances, você vai colocar seus relacionamentos amorosos, mas não precisa ser apenas os que se concretizaram, não. Amores de infância, ídolos da adolescência, aquele estrangeiro bonito de um outro carnaval. Se fez o seu coração bater mais forte por um tempo, tá valendo. Tente colocar pelo menos 10 nomes em cada coluna, mas não precisa ficar só neles. Quanto mais amores você adicionar, mais você irá aprender sobre si mesmo. Depois que você completar a sua tabela, você vai escolher uma coluna para começar. Você vai pensar nos nomes que você colocou na coluna que escolheu e tentar encontrar um afeto, bom ou ruim, que seja a marca daquele amor. Nessa parte, é importante você colocar um afeto diferente para cada um dos itens da sua coluna. O que diferencia um amor do outro são os afetos secundários que vão nascendo das trocas que a gente faz a cada contato. São esses afetos que vão construir sentidos diferentes para cada um dos nossos amores. Quando você terminar essa coluna, não passe imediatamente para a próxima. Guarde um momento para apreciar como esses sentimentos, emoções e sensações secundários marcaram cada um desses amores e os tornou únicos e exclusivos.
Ao terminar toda a tabela, você vai conseguir ver com muito mais clareza a maneira como você se relaciona com quem é e com quem foi importante para você. Poderá observar como seus amores vão amadurecendo com o tempo, como seus familiares se diferenciam, por que alguns amigos são confidentes e outros são apenas colegas notáveis, e qual é o lugar dos objetos, experiências e outros seres vivos na sua vida. Ter consciência desses afetos secundários nos permite ter mais controle sobre o que queremos mudar nas nossas relações para que sejam mais satisfatórias e agradáveis. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal, que essa temporada está acabando, mas ainda temos muitos afetos pela frente para a gente explorar. No episódio final, nós vamos transformar aquela longa lista de afetos que a gente vem escrevendo em um mapa que é um retrato da sua vida afetiva atual. Se você ainda não fez o seu, corre lá que dá tempo. As instruções estão no último capítulo de cada episódio. A gente se vê na próxima curva dessa história.